Um dos guardas-costas afirma que Kim está se recuperando. Enquanto isso, outras gangues começaram a se rebelar, enviando seu pessoal para o território deles. E a pessoa mais suspeita é Dom, então os guarda-costas vão disfarçados ao cassino, para pegarem o suspeito. Nisso, eles pegam um cara, e Porsche toma o fone de ouvido. Ouvindo a mulher do cara xingando ele muito puta, ele fica todo sem jeito. De repente, um cara aparece com uma granada, Porsche vai até ele e fica tentando detê-lo. Ele briga com todo mundo, Pete fica segurando a granada, eles tentam ajudar, até que ele consegue chutar a granada e fica todo mundo desesperado. Do nada aparece uma bicha. Segurando a granada, tadinha, Vegas chega bem no final e pega o homem. Eles ficam espancando o cara, tentando fazer ele falar quem era o seu chefe. Vegas menciona que vai tentar ele falar, e utilizar seus próprios métodos. Ele abre uma maleta com algumas ferramentas, e pede para eles esperarem lá fora. O cara fica gritando e Vegas mostra um dente que arrancou do homem, e afirma que ele falou. Eles fazem uma reunião, e Vegas afirma que o cara falou que não sabe onde Dom mora, mas que ele está prestes a comprar muitas substâncias ilícitas de Big Wang. Com pergunta o que eles farão para encontrar Big Wang, Vegas afirma ter um plano, porém, tinha algo a pedir. Kim relata que Vegas pediu que Porsche fosse seu assistente, ele não concordou, mas tinha que seguir a ordem de seu pai. Ele pergunta por que tinha que ser ele. E Kim menciona que Vegas quer tudo que o pertence, e que se eles conseguirem vencer, ele será visto como perdedor, mas se falharem Porsche pode não conseguir voltar, e pede para Porsche prometer que vai voltar para ele. Ele promete e se abraçam. Eles entram em um estabelecimento, e todos cumprimentam Vegas. Eles veem o pessoal comendo. Vegas afirma que lá, todo mundo pode comer o horário que quiser. Porsche senta à mesa, vê Macau do seu lado e fica sem jeito. Ele menciona que Vegas trata muito bem seu povo. Chai recebe uma ligação de Kim, falando que vai ensinar ele hoje na sua casa. Ele olha para os lados, vê tudo bagunçado e inventa uma desculpa. Só que Kim fala que já tá lá esperando do lado de fora, na mesa, com pergunta como ele tá se sentindo. Ele afirma que está melhor, porém, menciona que não está falando de sua ferida, mas que seus olhos estavam diferentes, desde que ele saiu da floresta, e que a última vez que viu ele assim, foi quando estava namorando Tawan. Ele entrega uma maçã cortada e pede para ele voltar ao seu antigo eu, pois sua família conta com ele. Porsche fica observando a moto de Vegas, ele olha para todo lado, para ver se tem alguém olhando e monta na moto. Macau aparece e chama por ele. Ele fica contando que a moto estava prestes a cair. Macau pede desculpas por outro dia, por tê-lo punido, e afirmam está bem agora. Vegas vai até ele, fala que pediu para que Macau fosse se desculpar, pois não podiam ter rivalidades entre eles. Chai recebe Kim, e fala que mentiu, porque a casa estava uma bagunça. Ele olha um quadro e pergunta se era seus pais. Ele afirma que sim, e que morreram em um acidente de carro. Kim dá uma guitarra novinha para Chai. Depois, ele pede para ir no banheiro. Ele se dá conta de algo, e fala para Kim que não era esse quarto. Fica ensinando Chai a tocar e do nada vem com história que tá com fome. Chai o convida para irem comprar juntos, mas ele inventa uma desculpa de que precisa ficar para resolver algumas coisas. Quando ele sai, Kim aproveita para ir no quarto. Ele dá um jeitinho de abrir e quando entra, percebe um cantinho com várias fotos dele, e a camisa que ele autografou. Dar um sorrisinho, Chai entrega a comida. Depois Kim afirma que tem uma tarefa de casa para ele fazer, que ele tinha que escrever uma canção de amor. Chai questiona, e ele pergunta se ele nunca se apaixonou. Ele fica sem jeito, então ele pergunta se ele gosta de alguém. Ele afirma que sim. Ele pergunta quem é. Então ele fala que essa pessoa é fria, toca muito bem instrumental, e é muito gentil. Então Kim pede para que ele escreva uma música pensando nessa pessoa, e que estava muito ansioso para ouvir. Porsche pergunta se Kim está bem. Ele afirma que sim, mas não tão bem quanto ele, e que ficou sabendo que a família menor tratou ele muito bem, e que até bebeu um copo de cerveja. Porsche confirma, e relata que Vegas trata todos muito bem, e que se ele conseguir fazer sua tarefa vai até ganhar uma moto grande. Kim pergunta se ele tá o tomando como guarda-costa, ou como sua esposa. Ele o questiona se é porque ele quer saber ou porque está com ciúmes. Vegas o interrompe e chama Porsche para ir com ele, pois terão uma reunião. Kim chateado fala que Porsche é todo dele, e pode fazer o que ele quiser. Vegas menciona que Kim é assim, acha que vai roubá-lo dele, e depois relata que Kim teve um namorado chamado Tawan, e que foi a única pessoa que levou a sério no começo. Eles eram
doce, mas depois, Kim ficou com paranoia de que Taoan pudesse ser um espião, então ele atirou em seu namorado até a morte. Desde esse dia ele não confia em mais ninguém. Seus amigos perguntam se ele tá meio pensativo assim por causa do amor, e pede para ele não pensar muito sobre isso. Kim menciona que não quer ser como seu antigo eu, e seu amigo pede para que ele não tranque mais seu coração. O pessoal do traficante Dom são baleados. Porsche e os outros conseguem pegar Big Wang. Vegas o ameaça, dizendo para ele falar onde Dom estava. Pete recebe uma mensagem de Kim, dizendo que Big Wang falou, e que ele tinha que descobrir se Vegas recebeu informações de algum espião. Ele é pego pelo Vegas, e dar uma desculpa que estava perdido, pois sua casa era muito grande. Porsche liga para Kim, e Kim pede para ele ir dormir, para ter energia amanhã. Porsche o questiona se ele não vai falar uma palavra de apoio, ele fala que vai desligar. Porsche fica putaço, do nada ele aparece. Porsche pergunta como ele chegou lá, ele afirma que fugiu. Kim menciona que tem algo para ele, então entrega sua arma da sorte. Porsche pergunta se ele está dando, ele fala que não, e que quando ele terminasse era para devolver a arma junto com ele. Depois pega a mão de Porsche e coloca em sua outra arma. Ele pergunta se essa arma pode ser usada várias vezes. Ele menciona que se ele quer saber, tem que tentar, talvez 3 ou 4 rodadas depois. Kim fica fazendo um carinho em seu amado. Eles se encontram com Vegas e sua equipe em um tipo de depósito. O cara pergunta por Big Wang, então ele mostra o Big Wang morto na frente do carro. Eles apontam a arma para eles. Vegas afirma que Big Wang o traiu, vendeu suas informações para ele, e para deixar as coisas do passado no passado, ele afirma que não é tolo, e que essa história tá acabando muito mal. Vegas fala que nunca ia arrumar inimigos, com seu líder estando fraco, e que como compensação, ia entregar medicamentos de graça. E pergunta se eles têm um acordo. O cara confirma, então ele abre o carro para mostrar seu produto, e são baleados pelos meninos. Depois Vegas com a ajuda de Porsche atiram nos outros caras. Ele fica em cima de Porsche enquanto atira, e ainda acham tempo para dar aquela encarada. Dom sai muito ferido e chama Vegas de traidor. Vegas fala para ele descansar em paz e atira. Depois vão todos comemorarem a vitória. Porsche tenta ir com Pete tomar ar fresco, mas é impedido pelo Vegas, que pede para tilitarem os corpos. Eles ficam conversando. Enquanto isso, Pete liga pro Kim e fala que eles estão se encarando. Vegas pede para Porsche trabalhar com ele, e que lá ele teria mais liberdade e poderia fazer o que quiser. Ele também poderia fazer um barzinho na beira do mar. Porsche pergunta como ele sabe que ele queria um bar. Ele menciona que quando está interessado em alguém, não tem nada que ele não saiba. A bebida acaba e eles saem para pegar mais. Pete fala pro Kim que eles saíram de mãos dadas. Kim desliga na mesma hora. Porsche fica dançando e bebendo muito. Vegas vai até ele, e faz derramar bebida em sua camisa de propósito. Vegas então leva ele até o banheiro, e ajuda ele a tirar a camisa. Nisso fica olhando o garoto e o beija. Porsche tenta evitar. Nesse momento chega Kim, já dando um soco nele puto da vida. Ele manda Vegas cair fora, e grita para todos irem para fora também. Kim fica dando tapinha na cara de Porsche, perguntando o que ele estava fazendo. Ele menciona que não estava fazendo nada, e pede para Kim atirar nele, assim como fez com seu ex. Kim se aproxima e fala que ele é mais solto do que ele pensava, e leva um tapão. Porsche, muito decepcionado, menciona que não devia ter amado um cara tão ruim como ele. Kim o agarra e pede desculpas. Depois que os dois se acalmam, eles ficam namorando e fazendo algumas brincadeirinhas. Eles acordam juntos e ficam assoprando o bafo um no outro. Enquanto isso, Pete bate na porta e Porsche fica desesperado com medo de ser pego. Ele se veste rápido e Kim pede para ele entrar. Pete deixa seu café da manhã e pergunta por que Porsche estava tão cedo lá. Kim responde que o chamou cedo para o castigo por ontem à noite. Eles ficam rindo. Porsche pega a torrada e fica fazendo graça. Ele come a torrada e fica dizendo que é macia, mas tem outra coisa que não é. Eles todos contentes, saem, até com meias trocadas. Enquanto eles ficam dividindo as equipes para uma nova missão, Porsche fica provocando o cara, colocando seu pé na lanterna dele. Chega a dar um grito, todos se assustam. Ele pede para continuar. Após isso, Kim pede para quem ir embora e Porsche o seguir, pois precisavam ter uma conversa. Começam a se agarrar, joga Porsche na mesa e fica uma barulheira danada. Quem fica ouvindo esse barulho, enquanto os dois se pegam com muito fogo. Quem fala para Big que Porsche está sendo punido e que era bem feito. Nós sabemos qual é a punição que ele tá levando.
Porsche leva uma cesta de presente à sua amiga Yuki. E ela percebe que ele foi lá com desculpas de conversar sobre algo. Ela pergunta se ele está apaixonado. John acaba dizendo que ele está namorando seu chefe. Ele confirma, e pede para eles manterem segredo, pois ele nunca tinha namorado um cara antes. Yuki menciona que amor é amor. Ele confirma, mas relata não saber o que fazer a seguir, então ela dá algumas dicas. Como colocar doçura no relacionamento, além da cama, encontrar um tempo para irem a um cinema, fazer refeições, e ir a um passeio, só que Porsche só conhece o bar dela. Então ela pede para pesquisar no Google. Ele pesquisa por café romântico para ir com seu namorado. Kim e Porsche se arrumam para sair. Eles andam de mãos dadas e todos ficam observando. Porsche fica sem jeito e solta, mas Kim pega de volta. Eles vão a um café e Porsche fica todo abestalhado e muito contente tirando fotos do seu amor. Depois do café tiram várias outras fotos, e Kim também fica todo convencido, com Porsche ao seu lado. Kim entrega as fotos dos pais de Porsche ao Big. Ele menciona que eles foram atropelados, e pede ao Big para descobrir quem os atropelou. Big pergunta por que o senhor mostrou tanto interesse em Porsche. Kim menciona que é por causa das suas habilidades ou talvez porque ele seja filho da amante do seu pai. Porsche vai até Kim, entrega um pacote e pede desculpas, pois queria levá-lo para jantar à beira de um rio, mas não viu no site que estava fechado hoje. Ele tenta fazer de tudo para agradá-lo. Fica meio pensativo e comenta que esse foi o primeiro encontro da sua vida, e que estudou cada detalhe, mas estava saindo tudo uma merda. Kim pergunta como ele sabe que foi uma merda. Porsche pergunta se ele achou bom ou ruim. Ele faz um suspensezinho e afirma que foi incrível. Kim entrega um celular e menciona que tem apenas o seu número lá. Ele pergunta se ele está dando. Ele confirma e comenta que é para caso ele sentir saudades. Porsche fala que ele é adorável. Eles saem de mãos dadas muito sorridente. Porém, Porsche dá de cara com um homem o observando. Kim pergunta o que houve. Quando ele olha na direção, o cara não está mais lá. Eles vão embora, ficam correndo e rindo pela sala. Um cara escuta um barulho e entra com uma lanterna. Os dois pulam na piscina e começam a se beijar. Porsche fica brincando com Pete e fala que vai parar de fumar. Porsche aproveita para retornar uma ligação pro seu namorado. Kim menciona que está sentindo sua falta e pede uma selfie para refrescar a memória. Ele fala para mandar a foto sem camisa também. Porsche chama ele de louco e abre a câmera do celular. Só que ele vê o cara de novo olhando para ele. Porsche tenta descrever o homem que viu, dizendo que é um perseguidor de Kim. Ele fala as características do cara e mostra o desenho ao Pete. Pete afirma que se visse um cara assim na vida real, ficaria tão assustado quanto ele. E que talvez esse cara esteja na lista de caras que foram despedidos, e agora tá tentando voltar ao Kim. Pete dá a ideia dele ver o celular especial de Kim, que é usado apenas para ligar para a agência e enviar os cara para ele. Porsche vai ao quarto de Kim procurar. Ele deixa cair um retrato e fica olhando as fotos dos cara. Pete deixa ele sozinho e Kim aparece com uma arma. E Porsche fala que estava sentindo a sua falta. Ele vai até Pete, e ele pergunta se Porsche foi castigado novamente. Ele afirma que foi um castigo mais duro ainda. Pete comenta que dá pra ver, pois há manchas vermelhas no seu pescoço por todo lado. Porsche fala que não encontrou o cara no telefone, mas que achou uma foto quando deixou cair. Pete olha a foto e pergunta se ele tem certeza que é o cara que viu. Ele afirma que sim, que é esse cara que tá perseguindo Kim. Pete relata que esse cara é o Tawan, ex-namorado de Kim. Porsche vai fazer méritos ao monge, perguntando se ele tem amuleto, água benta, arroz bento, ou alguma coisa que faça ele parar de ser assombrado pelo ex da pessoa que ele está vendo. O monge afirma que tem algo que funciona bem. Chai vai até Kim e pergunta por que ele não atendeu nenhuma de suas ligações. Ele responde que é porque estava ocupado com canções. Ele afirma que fez a música e queria que ele escutasse. Kim tenta sair, mas ele o convence a ouvir. Então Chai canta pra ele e depois vai embora. E ele fica meio pensativo. Pete comenta que vai assistir filme mais o Sr. Tankun. Porsche pede pra ir também. Eles ficam assistindo filme de terror. Porsche fica cagando de medo, ainda mais que pensa que tem um fantasma o perseguindo. Um dos meninos disfarçado de fantasma vai assustar eles. Porsche dá um grito e taca uma voadora no rapaz, depois fica gritando toda hora. Tankun perde a paciência e bota o rapaz pra fora do quarto. Ele entra no quarto todo assustado, sem querer liga a TV passando filme de terror. Liga pro Kim, mas ele não pode dar atenção agora. Ele lembra do que o monge entregou pra ele jogar na coisa que estava te perturbando.
Então Porsche segura esse negócio e joga em direção à porta. Do nada Kim aparece com essa coisa na boca, perguntando por que ele jogou nele. Eles conversam e Kim pergunta se ele realmente viu Tawan. Ele afirma que sim e que ele tá assustando porque está com ciúmes. E por Porsche estar apaixonado, Kim relata que era um casal normal na faculdade, e não imaginava um dia deixar de amá-lo, porém Tawan o traiu, vendeu informações deles para os italianos, e atirou nele, por isso ele não pode ser a pessoa que eles está vendo, e pergunta se Porsche está bem agora. Ele afirma que não, e mostra a foto de Kim e Tawan juntos. Ele pergunta por que ele guarda, ele diz que era só para guardar como um lembrete. Porsche pergunta lembrete, ou porque ele não consegue superar. Ele pega a foto e joga fora. Porsche é muito de boa mesmo. Dia seguinte eles vão juntos até o monge. Ele pergunta se o que tinha dado não funcionou, e que ia dar o maior. Enquanto eles fazem o mérito, Tawan aparece e cai. Kim fica impressionado. Kim o prende e Tawan menciona que ele foi preso pelos italianos desde aquele dia. Eles pegaram sua família e o ameaçou. Por isso vendeu as informações da família principal. Ele pede desculpas e afirma que os sentimentos que tem por ele sempre foram verdadeiros. Ele pede ajuda dizendo que os italianos vão matá-lo, e que tem as informações deles. Kim fala que agora, ele é uma das pessoas que quer matá-lo também. E fala que vão conversar amanhã. Ele do nada começa a passar mal na sala. Kim fala que foi sorte ele ter sobrevivido, já que foi envenenado. Então Tawan pede para Kim ajudar, pois estão querendo matar ele, e em troca, ele dar as informações que tem. E pede para Kim confiar nele novamente. Eles fazem uma reunião para decidir o que fazer. Tankun fala para matá-lo. Sr. Kon quer o manter vivo, porque eles nunca têm uma pista dos traidores, e que alguém poderoso deve estar o apoiando. Big interrompe e fala que ele foi a primeira pessoa a desconfiar de Tawan, quando estava junto de Kim, e que ele não é uma pessoa confiável. Tawan pergunta se Porsche é o novo guarda-costas de Kim, e não é à toa que ele trocou Big por ele. Fala também que provavelmente agora, eles estão votando para matá-lo, e que a decisão ficaria nas mãos de Kim. Kim vai até ele e fala que ele está sob a sua proteção, mas em troca, teria que dar todas as informações sobre os italianos. Kim fica tocando violão, e de repente começa a pensar na música que Chai estava cantando para ele. Ele fica dando um sorrisinho, e escreve uma música. Pete conversa com os meninos, e fala sobre o Tawan, que está em um quarto de hóspedes. Ele pergunta se Kim voltará com Tawan. Seu colega menciona que entre Porsche e Kim está tendo algo. Kim vai até Pete e fala que tem um trabalho para ele, para ficar de olho em Vegas, pois provavelmente ele sabe que Tawan está lá. Porsche vai ao quarto onde ele está ficando, e deixa um prato de comida. Kim chega e entrega o celular dele que tinha encontrado em um rio, e mandou consertar. Quando ele tenta sair, Tawan o chama para mostrar uma foto deles juntos no Japão. Kim afirma que foi na Coreia. Ele passa várias outras fotos e Porsche tenta olhar. Tawan chama Kim novamente para dizer que eles andaram muito nesse dia, e que Kim fez ele se perder. Ele fica dizendo que não fez isso. O outro diz que sim, e pega na mão dele. Nisso de quem fez e não fez, Porsche fica muito enciumado, e informa que ele tem uma reunião. Ele pergunta que reunião. Porsche pede para ele pensar. Então Kim entende a indireta e sai. Tawan fica provocando. Ele sai muito zangado chamando o cara de idiota. Tankun fica olhando as filmagens no quarto do ex de Kim, e fica perguntando se uma pessoa boa faria isso, e ficam os dois olhando Tawan fazendo alongamento. Porsche vai novamente deixar uma cesta para sua amiga. Ela desconfia que ele foi lá, dessa vez para falar de uma terceira pessoa. Ele pergunta se ele deveria falar com outra pessoa, para deixar Kim com ciúmes. Ela fala que as pessoas não fazem mais isso, então ela afirma que tem um método, que eles não vão se separar. Porsche aparece dançando só de roupinha. Kim aparece, e ele finge que está doente, e que tinha falado, sou forte, mas às vezes posso parecer fraco. Porsche menciona que, se ele quer que ele fique bem, só tem que limpar seu corpo. Kim fala que vai buscar a toalha, mas ele diz que já deixou tudo pronto. Ele tira a roupa que nem um flash, e Ayuk falando, esteja no comando, e pegue o inimigo de surpresa. Enquanto Kim passa as toalhas em seu corpo, ele fica meio que gemendo, depois fala que está com frio. Kim fala que vai pegar um cobertor. Porsche não deixa e diz onde está mais quente. Eles tentam se pegar, mas são interrompidos por Pete muito bêbado. Ele gofa e engole dizendo que não quer desperdiçar a bebida. Quando ele sai dizendo que vai dormir, Kim fica querendo continuar o que estavam fazendo,
mas são interrompidos outra vez. Com muita luta, conseguem fazer o que queriam. Porsche vai até a cozinha e se depara com Tauan. Tauan pergunta se ele também não consegue dormir, depois pergunta do que ele tem medo. Se é de enganar o Kim ou de outra coisa. Ele pega sua colher, coloca no copo de Tauan e sai. Pete fica seguindo Vegas e é pego pelo Macau. Ele inventa umas desculpas e os dois praticamente obrigam o garoto a fazer méritos com eles. Porsche coloca escutas para todo lado. Tauan sai do banheiro e pergunta o que ele está fazendo. Ele afirma que está verificando o ar-condicionado. Porsche coloca os fones para ouvir tudo o que se passa no quarto de Tauan. Ele fica tomando banho e Kim chama por ele. Kim menciona que deu proteção a ele e pergunta onde estão as evidências dos italianos. Ele relata que está em um lugar que só ele sabe. Ele fala que amanhã ele e Porsche vai buscá-las, mas Tauan não aceita, dizendo para Kim ir sozinho com ele. Ele pergunta por quê. Ele fala que é porque não confia em ninguém, e que tem um espião lá e, provavelmente é um de seus guarda-costas. Tauan o ameaça dizendo ou ele vai só eles dois, ou nunca verá essas evidências. Vegas aparece na piscina e menciona que foi lá para vê-lo, e pedir desculpas pelo que fez outro dia. Ele também pergunta se ultimamente o pessoal anda falando mal deles, porque todos olham para ele com um olhar estranho. Depois pergunta se um dia Kim mandar ele matar ele. Porsche não poderia fazer Kim sofrer, mas ele não responde. Kim fica observando os dois. Porsche coloca novamente os fones para escutar. Kim chega no quarto de Tauan e afirma que vai com ele pegar as provas. Dia seguinte, vai os dois buscar as evidências. Tauan pede para Kim se sentar enquanto ele procura. Passa um tempo procurando até que lembra onde está. Ele vai até Kim, enquanto tenta pegar as evidências. Aproveita para tirar uma casquinha do homem. Ele pergunta se Kim acredita nele agora. Porsche chega lá e fica tentando escutar atrás da porta. Eles abrem a porta e dão de cara com Porsche. Tauan pergunta se Kim fez Porsche seguir eles até lá. Eles fazem uma reunião com o Sr. Kon. Tauan coloca as escutas e afirma que Porsche não é uma pessoa confiável. Kim pede para trancarem ele. Porsche fica sem acreditar, mas ele menciona que não confia em ninguém. Irmão de Porsche vai procurar por seu tutor e fala que foi lá para dizer que ele conseguiu passar no teste, e em forma de agradecimento, entrega uma palheta que ele mesmo fez. Kim agradece. Chai menciona que agora não arrumará nenhuma desculpas para vê-lo, e se declara dizendo que gosta dele, e que foi uma promessa que ele fez. Se conseguisse passar no teste, ele se declarava. Nesse momento Kim o surpreende com um beijo, e Chai o abraça muito feliz. Tauan vai até Porsche entregar um copo de leite, fica provocando ele. Kim fala pro seu pai que vai esclarecer as coisas com ele. Porsche fica andando e escuta alguém se aproximando. Ele fica achando que Kim foi lá para vê-lo, mas na verdade é Vegas pedindo para Porsche fugir com ele. Vegas menciona que Tauan está prestes a separar as duas famílias, usando ele para isso. Porsche pergunta como sabe que ele está falando a verdade. Ele responde que mesmo ele sendo uma pessoa ruim, nunca machucaria a pessoa que ele ama. Eles tentam fugir, é impedido pelo Pete. Vegas foge e Porsche fica lutando com ele. Quando Porsche tenta ir embora e dar de cara com Kim, apontando a arma para ele, Porsche pede para que Kim confie nele, então ele o deixa partir. Chai e Kim acordam juntos. Kim pergunta por que ele tá fingindo que tá dormindo. Ele menciona que é porque sempre achava que era uma pessoa sem sorte, mas hoje é a pessoa mais sortuda por estar com Kim a seu lado. Depois fala que o ama e pergunta de volta se Kim também ama ele, mas ele não responde e diz que tá com fome. Chai sai para fazer alguns ovos fritos, entrega o prato de comida e escuta a campainha tocando. Kim fica meio pensativo e escreve um bilhete dizendo que precisava ir. Enquanto isso, Chai é surpreendido por uns caras encapuzados. Ele grita por Kim, e ele aparece dando porrada em todo mundo. Porém, os caras conseguem detê-lo e cai no chão. Pete vai até Kim e pergunta se ele acha que tem um espião de Vegas lá. Sendo assim, ele iria até a sala secreta dele, para ver se encontra algo. Kim menciona que é muito perigoso pois ele pode ser morto, mas Pete insiste e que faz isso porque acredita na inocência de Porsche. Vegas menciona que essa hora eles estão sendo caçados, e que precisam encontrar as evidências que comprovam a inocência deles. Porsche afirma que precisam ir atrás de seu irmão antes. Ele concorda em ir amanhã. Kim acorda todo lascado e liga pro seu irmão Kim, perguntando o que aconteceu na casa principal. Pete entra disfarçado à casa da família menor. Ele consegue entrar na sala secreta de Vegas e se depara com um monte de ferramentas estranhas. Com a ajuda de Army,
Ele consegue ter acesso ao computador de Vegas. Porsche e Vegas vai até a sua casa procurar por seu irmão, mas ele não encontra. Vegas pega o celular e mostra uma mensagem dizendo: no armazém perto do cais de Nueia Napa, às 16 horas, venha sozinho. Vegas fala que se ele quer ajudar seu irmão, precisam achar provas, que tem informações de Tawan que ele trabalhou com Yakuzas. Se eles forem lá, encontraram as evidências que eles estão em contato. Army fala que conseguiu entrar, mas o pendrive é um vírus, destrói todas as suas CCTV. Big recebe uma ligação de que Tawan fugiu. Kim ordena que peguem ele. Porsche vai ao armazém procurar seu irmão. Quando corre até ele, é surpreendido pelos caras apontando as armas. Tawan aparece bem atrás dele com uma arma. Ele aponta a arma na cabeça do irmão dele, e Porsche fica com muita raiva. Tawan fica chutando o garoto, e Porsche fica desesperado. Fica provocando e Porsche pergunta se ele acha mesmo que ele foi lá sozinho. Nesse momento Vegas aparece dando um soco nele. Pete informa Kim que conseguiu acessar todos os e-mails que foram enviados ao Vegas, como horários de trabalho e documentos importantes, e que os espiões pode ser ele e mais um guarda-costa. Kim informa que Tawan provavelmente foi atrás de Vegas, e pede para que eles encontrem o paradeiro dele. Pete percebe alguém lá e quando olha vê que era Kim, guarda-costas de Kim. Tawan fica dizendo que só estava ajudando ele, e que Kim mantém suas informações bem guardadas, que não conseguiu nada. Vegas fica muito zangado dizendo que não era esse o plano. Porsche pergunta o que tá acontecendo, e que como ele é capaz de fazer isso com sua família. Ele menciona essa família imunda. Porsche chama ele de idiota. Ele pergunta se só agora que ele percebeu isso. Ele também afirma que há muito tempo vinha trocando informações com os Yazukas e os italianos. Quando Dom morreu, os Yazukas o ameaçou a lei chantagear, e enviou essa informação para a família principal, mas não recebeu nada de volta, tudo por causa de Tawan. Vegas conta como a história vai parecer. O guarda-costa que Kim mais confia, tem enviado as informações para os Yazukas, e quando ele é pego, sequestra o ex de Kim, para culpá-lo, e depois foge com seu irmão. Dessa forma, Kim parecerá um tolo e ninguém vai respeitá-lo, e como ele sabe o plano, ajudará seu primo a pegar o traidor. Porsche pergunta o que ele ganha por matá-lo. Ele afirma que Kim ficará com o coração partido, por ter sido enganado por quem ele mais confia, e que a família ficará fraca. Tawan pergunta se isso é tudo para que eles fiquem juntos. Um de seus capangas avisa que o pessoal de Kim está indo para lá. Ele fica puto. Ele agradece Tawan pela ajuda e dar 2 tiros no rapaz. Ele aponta a arma para Porsche, mas são surpreendido pelo pessoal da família principal. Big, irmão mais novo de Kim, ajuda no combate. Do nada Tawan aparece e esfaqueia Big. Porsche pede para Kim tirar seu irmão de lá. Tawan pergunta se a família principal não entregou um colete à prova de balas. Eles começam a lutar, mas ele consegue pegar a arma e atira em sua direção, mas Big entra bem no meio. Para poupar a vida de Porsche, Big fala para ele que Kim o ama muito e pede para cuidar bem dele. Tawan atira novamente no coitado e ele morre. Kim e seu pessoal chega e fala para ele soltar a arma. Ele percebe que Big está morto, e pergunta se Porsche está bem. Tawan menciona que ele sobreviveu e pergunta se Kim vai matar ele de novo, e fala que o ama. Kim relata que já estava sabendo do plano dele desde o início. Porsche pede para ele parar de mentir, pois tinha dito que amava Vegas agora há pouco, e agora que é um inútil, ele o abandonou. Tawan fica com raiva dizendo que ele não o deixou e que está esperando por ele. Fica desesperado dizendo que Vegas prometeu casar com ele, e fica chamando por ajuda. Ele lembra de Vegas dando a aliança, dizendo que o amava e o pedindo em casamento. Ele pede desculpas ao Kim e menciona que se ele não pode ser feliz, ninguém vai ser feliz também. Aciona as bombas e atira em si mesmo. Eles conseguem fugir. Kim fica muito triste pelo Big ter morrido, e pergunta onde está seu irmão Kim. Army relata que ele está seguro agora. Chai diz que foi enganado. Porsche pede desculpas por ele ser isso. Chai sai muito zangado. Porsche pergunta por Vegas. Kim fala que agora ele deve estar cruzando a fronteira. Porsche pergunta se é verdade mesmo que ele sabia do plano de Tawan desde o início. Ele afirma que sim e que foi lá para dizer, mas ele já tinha fugido. Ele dá um tapa na cabeça dele e sai. Vegas consegue prender Pete, e fala que o plano dele deu errado por sua causa, então fica torturando o rapaz. O Sr. Khan, pai de Vegas, fica espancando o Ken, por ter falhado na missão, e pede para limparem a bagunça que Vegas fez. Sr. Khan fala que levou uma coisa para eles, então mostra a cabeça de Ken, e afirma que ele o traiu.
Que ele vendeu as informações das duas famílias para as gangues, ele entrega a Sr. com algumas evidências, com afirma que mesmo assim, alguém é responsável por isso. Então Khan pega sua arma e fala que se Con acha que a família menor são os traidores, ele podia tirar sua vida, ele não faz isso e menciona que seu pai sempre costumava dizer que a verdadeira vitória era não tirar vantagens dos mais fracos, e fala que ele deve levar Vegas até lá, para falar com ele. Porsche vai até Kim e pergunta por que ele ligou. Ele afirma que agora parece que tudo está resolvido e que estava na hora de Porsche pedir desculpas. Ele afirma que é Kim quem deve fazer isso. Por ter levado seu ex para casa e por ter o prendido, ele fala que prendeu ele um dia e ele já fugiu com um cara. Porsche pergunta se ele acha ele tão fácil. Ele afirma que ele não. Parecia tão difícil. Ele fala que Kim não confia nele. Então Kim o beija e fazem as pazes. Na cama Kim pergunta se eles estão bem agora. Porsche comenta que se ele quer saber tem que tentar. Então Kim fica debaixo do seu lençol e Porsche solta um pum. Ele afirma que agora estão bem. Ele pede para Kim sorrir. Kim menciona que ele está rosnando e pede para ele não peidar de novo. Depois ficam os dois curtindo o colo um do outro.